Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. O Brasil, como grande parte dos países da América Latina, passou por uma ditadura comandada por militares que durou 20 anos. As prisões, torturas e assassinatos de quem lutou pela restauração da democracia nesse período ainda estão à espera de respostas da história. A criação de uma Comissão da Verdade e a Lei do Acesso à Informação, aprovadas em novembro passado, poderão ajudar a esclarecer fatos ainda obscuros da nossa história recente. Para falar da importância desses instrumentos legais, está conosco a historiadora Derleide Luca, que viveu na carne a condição de presa política da ditadura, foi torturada, exilada e hoje coordena o Comitê Catarinense Pró-Memória dos Mortos e Desaparecidos Políticos. Bem, Derlei, é uma satisfação, uma honra tê-la conosco aqui. Obrigado por ter aceitado nos conceder essa entrevista. Bom, a ditadura militar brasileira, ela terminou em 1985 e 3 anos depois nós tivemos a Constituição de 88, que devolveu um ambiente mais democrático. Mas os crimes da ditadura até hoje ainda não foram esclarecidos e nem punidos naturalmente. Em que a Comissão da Verdade vai poder contribuir para que isso tenha uma chance de acontecer? A Comissão da Verdade, ela pode convocar militares, convocar os torturadores. Nós temos a lista dos 428 torturadores. Poderá convocar os ex-presos, as pessoas que foram torturadas, poderá convocar as instituições para que entreguem documentos. Então, a Comissão da Verdade, ela não tem poderes de punir ninguém, mas ela tem poderes de convocar e a pessoa não pode se recusar a se apresentar. Certo. Quando se celebrou o que se chamou, convencionou chamar de anistia geral e restrita, o ambiente que se forjou naquela época era exatamente de colocar uma pedra em cima de tudo o que aconteceu, porque exatamente nós estávamos num período de transição. A senhora considera que hoje nós evoluímos para um segundo momento em que há uma chance real desses esclarecimentos virem à tona e a população e a história registrar com um pouquinho mais de vigor tudo isso que aconteceu naquele período? Acho que sim, acho que o momento é outro. Na época da aprovação da lei da anistia, que dá muito debate hoje, e o Supremo Tribunal também entende diferente de nós, foi colocado um artigo lá dizendo que estavam anistiados todos os crimes políticos e os crimes conexos. Esse pedacinho, chamado de crimes conexos, foi colocado na época por conta de várias pessoas, inclusive eu, que tinham utilizado documentação falsa. Certo. O texto, o trechinho da frase de crime conexo era para contemplar esses casos. Os torturadores consideram que era para anistiar a eles. Quando nós voltamos quando foi aprovada a lei da anistia e as pessoas puderam voltar, nós começamos a organizar dentro de cada estado e em nível de Brasil todo a procura dos corpos. O que nós queríamos era o corpo de cada dos nossos companheiros que tinham sido assassinados e desaparecidos. Conseguimos, em 1995, aprovar a Lei 9.140, que considerou como mortos os companheiros que desapareceram. Porque a gente tem testemunha de que eles foram presos e foram assassinados dentro dos cárceres. Só que a repressão não entregou o corpo, né? Porque até o governo Médici, eles matavam, entregavam o corpo, não queriam que abrisse o caixão e faziam tudo de cara limpa, não tinha um problema. A partir do governo Geisel, o governo Geisel proibiu matar na cadeia os presos políticos. Então o que eles faziam? Eles matavam e não entregavam mais o corpo e diziam que não sabiam. Né? Os desaparecimentos, a maioria dos desaparecimentos são desse período. Então a gente foi juntando documentos, nós fomos juntando documentos, enterrando os corpos que nós fomos encontrando. Em Santa Catarina nós já encontramos vários, faltam 3 ainda. E
À medida em que a luta foi avançando, nós entramos na justiça brasileira para que a justiça brasileira determinasse a punibilidade, o julgamento dos torturadores. A justiça brasileira determinou que o governo entregasse os corpos. O governo não entregou os corpos. Então, nós entramos com o processo na Corte Interamericana de Justiça. Tudo isso que está sendo divulgado agora é porque nós ganhamos o processo na OEA. Né? Era um grupo de 20 mulheres, nós entramos com o processo desde 82 até o ano passado, e a Corte Interamericana de Justiça da OEA condenou o Brasil. E a condenação tem vários itens. Um deles é a constituição da Comissão da Verdade. Bem, a senhora é natural do município de Sara, sul de Santa Catarina, num ambiente até, digamos, de certa forma conservador, né, descendente de italianos. Conta um pouco da sua participação, como é que foi o início do seu envolvimento e a sua participação nesse movimento que culminou, inclusive, com problemas pessoais que a senhora acabou sofrendo na própria pele por conta dessa participação. Eu sou do sul do estado, nasci em Sara e realmente sou de família italiana bastante conservadora. Mas Sara, Criciúma, Forquilinha, aquela região é uma região de mina de carvão. E o Sindicato dos Mineiros era muito atuante. O Sindicato dos Mineiros de Criciúma foi o segundo sindicato mais atuante do Brasil. Ele só perdia para o Sindicato de Santos. Depois eu estudei num colégio de freira e na época do colégio tinha a Juventude Estudantil Católica. Então eu entrei através da Igreja Católica, né? A gente visitava as famílias carentes, a gente ensinava as crianças a ler, tinha grupos de alfabetização. Quando eu fui para a universidade, entrei na Juventude Universitária Católica. Da Juventude Universitária Católica para a AP foi um passo, porque a Ação Popular, o grupo clandestino ao qual eu fazia parte, foi todo oriundo da igreja. Existiam padres, existiam pastores presbiterianos, pastor luterano, né? O Paulo Stortenreit era pastor presbiteriano, então não era contraditório o catolicismo com aquilo que eu fazia. Muito pelo contrário, eu acho que a gente tinha uma atitude de sacrifício que vinha do cristianismo, na verdade, né? Aquele sentimento de sacrifício, eu acho que isso foi uma coisa herdada do cristianismo. E como é que foi a sequência? Bom, na sequência, eu vim para a universidade, fui ao Congresso de Biúna em 68, onde foram presos 900 estudantes. Em dezembro de 68 veio o ato institucional número 5. O Exército bateu na minha casa em Florianópolis, só deu tempo de eu escapar pela janela que dava para uma outra rua. E aí entrei na clandestinidade. Minha primeira noite na clandestinidade foi no dia 13 de dezembro de 68. Eu vivi na clandestinidade até 1973. Fui presa em 69 em São Paulo, que foi a grande prisão em que a Operação Bandeirantes, fui presa pela Operação Bandeirantes, então as torturas foram bastante intensas, fiquei bastante prejudicada. Fui solta sem estabelecimento de processo, porque eles não tiveram argumentos para manter processo, o juiz mandou soltar, porque não havia motivo de instauração de inquérito. Dali, eu fui recebida pela Igreja Católica em Santa Catarina. O Dom Afonso Nils, que me recebeu, me deu um tratamento. Durante 2 meses eu fiquei num seminário, Antônio Carlos me tratando. Os médicos iam de Florianópolis, levados pelo Dom Afonso Nils. Daí eu fui para a Bahia, continuei na clandestinidade até 1973, quando então não tinha mais condições de ficar no Brasil e fui para o exílio. E de lá para cá, restabelecido esse ambiente democrático, se engajou nessa luta? Voltei em 1979.
Logo que eu cheguei e outros companheiros chegaram, a gente já se comprometeu a procurar o corpo dos nossos companheiros, porque se eu tivesse sido assassinada, eu também queria ser enterrada na Içara. Eles sabiam disso, porque a gente queria voltar para a terra da gente, né? E queriam que as pessoas soubessem por que a gente tinha morrido. Então a gente tinha um compromisso de procurar os companheiros. De Santa Catarina, a senhora lembra de nome as pessoas que se envolveram na luta armada ou que tiveram alguma participação em movimentos que estavam na clandestinidade e que acabaram sendo assassinados? Sim, de Forquilinha, o advogado Arno Preis foi assassinado em Paraíso do Norte, em Tocantins, hoje é estado de Tocantins. Já conseguimos recuperar o corpo dele, já está enterrado em Forquilinha. O Frederico Mair, que era arquiteto de Timbó, também já conseguimos encontrar o corpo em São Paulo, já foi identificado e já está enterrado. O Luiz Eurico de Porto União, o Higino Pio de Balneário Camboriú, era o prefeito de Balneário Camboriú, também já tem o corpo, é considerado morto, né? Porque nós fazemos a diferença entre quem é morto, é quem foi encontrado o corpo e tem atestado de óbito. E o desaparecido é quem não tem o corpo nem o atestado de óbito. Então, o desaparecido tem o João Batista Rita, de Criciúma, o Paulo Stortwright, que era um deputado estadual aqui de Santa Catarina, e Divo Fernandes de Oliveira, também de Criciúma. E o Rui Fitzenreuter, de Orleans? Não, o Rui Fitzenreuter já está, me esqueci do Rui. O Rui Fitzenreuter era jornalista, foi assassinado em São Paulo e já está enterrado em Orleans. Muito bem, o século XX ele foi marcado por ditaduras em todos os continentes. Em 1974 foi instalada a primeira Comissão da Verdade que se tem notícia em Uganda, na África. E até o ano passado, outras 38 comissões do gênero foram criadas em vários países. Eu pergunto, por que demorou tanto no Brasil? Há quem queira ainda escamotear, esconder a verdade? Muita gente quer escamotear a verdade. Mas essa questão é uma questão, eu acho que todo brasileiro devia se ater, parar e pensar. Porque tudo no Brasil demora mais. Tudo no Brasil demora mais. Foi o país que demorou mais tempo para fazer a abolição da escravatura. A Argentina proclamou a República em 1810. Nós levamos 79 anos mais para proclamar a República no Brasil. Né? Com relação à Comissão da Verdade e aos nossos companheiros e todo esse assunto, o governo nunca teve interesse de esclarecer. Desde 79, todos os governos que assumiram, todos os ministros da Justiça que assumiram, nós íamos de ônibus, de carona, pagando passagem de avião, a prestação, mas nós íamos a Brasília e pedir audiência e falava do assunto. Muito bem, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, só um instante.